Oi, pessoal. Aqui é a professora Roberta. Mais uma aula de biologia. E continuando, né, com o assunto do sistema cardiovascular. Mas hoje o assunto é o coração. Então, vamos lá. O coração, certo? O coração humano, ele é um órgão oco que o tamanho dele aí se aproxima muito do nosso punho, né? Então, pega sua mão, fecha. Esse é aproximadamente o tamanho do seu coração e pesa mais ou menos aí 400 gramas. Com relação à localização, né, tem até uma música lá, o coração do lado esquerdo do peito, mas não é bem assim, tá? O coração, ele fica no meio do peito e a extremidade inferior é que fica um pouquinho deslocada para a esquerda, tá? Então, tem um pouco a ver, mas não totalmente. Então, você coloca o coração no meio e vira um pouquinho apenas para o lado esquerdo, tá bom? Não é totalmente só no lado esquerdo, certo? E aí a localização, para você ter uma noção geral, né? Que ele fica aí protegido pelas costelas, fica junto ao pulmão, certo? Bem encaixadinho ali, ok? O nosso coração, a gente fala que ele é tetracavitário, porque ele possui 4 cavidades internas, e essas cavidades a gente chama de câmaras, tá? Câmaras cardíacas. São elas os átrios cardíacos, que a gente também conhece como aurícula, e os ventrículos. Então, são 2 átrios e 2 ventrículos. A parede do coração, como está mostrando na imagem aí, né, uma ampliação da parede do coração, é tecido muscular, certo? O coração é um músculo que a gente chama de miocárdio. E aí ela é formada por 3 camadas, né? Então tem a parede cardíaca, que é o próprio miocárdio, e ela é revestida externamente por uma camada que nós chamamos de pericárdio, certo? E mais internamente ao coração, aí revestindo essas câmaras, nós temos o endocárdio, certo? Aqui uma imagem, né, com a anatomia externa do coração, certo? Então você tem aí a localização dos ventrículos, dos átrios, lembrando que os átrios são sempre superiores, os ventrículos são as câmaras inferiores, e aí os vasos sanguíneos que trazem sangue ao coração e que levam do coração para o corpo também. Então, a nomenclatura está aí, a artéria aorta, né, famosa, veias que trazem sangue ao coração, ok? E aqui a anatomia interna do coração. Então, repara que a parede interna, né, a parede dos ventrículos, olha aí que são os que estão para baixo, né? Ela é bem mais espessa que a dos átrios. Por quê? A função dos átrios, né, e dos ventrículos, a função dos ventrículos é o quê? Mandar sangue, distribuir, né, impulsionar esse sangue para o corpo. Então, ele vai fazer vai ser exercida uma pressão muito maior no interior desse vaso, dessa câmara, tá bom? Da câmara que é o ventrículo. E aí ele precisa ter uma parede muito mais resistente, certo? O átrio, não. O átrio ele recebe sangue. Olha o sentido das setas aí. O átrio recebe sangue. E aí, ele, claro, não tem tanta pressão. Lembra que quem traz esse sangue são sempre veias, então não tem mais pressão, certo? Ele pode ser menos resistente. Dentro do coração, você visualiza aí válvulas, né? Que a gente também chama de válvulas quando estão lá nas veias, desculpa, mas aqui a gente chama de válvula, tá bom? Essas válvulas, elas vão ter a mesma função que tem nas veias, que é impedir o refluxo de sangue. Então, você tem aí a válvula atrioventricular esquerda, que quando o sangue passa do átrio para o ventrículo, ela não volta, certo? O sangue não volta. Essa válvula vai impedir esse refluxo de sangue. A mesma coisa na válvula atrioventricular direita. Também vai impedir o refluxo de sangue do átrio para o ventrículo, certo?
aqui, na imagem, né, ampliada, você tem uma demonstração de como são essas válvulas, ok? Contrações do coração. O coração, certo? Ele realiza 2 tipos de movimentos e aí que determinam a atividade cardíaca, né? O ciclo cardíaco que a gente vai estudar no próximo vídeo ainda. E são 2 tipos, né, de movimento, um chamado sístole e o outro diástole. Sístole é quando o coração ele se contrai, certo? E coloca sangue para fora daquela câmara. E diástole, quando o coração está relaxado, recebendo sangue, né? A câmara está se enchendo de sangue. Então, sístole é contração, certo? E quando ela se contrai, ela comprime essa câmara, ejetando esse sangue para fora. E diástole quando relaxa, certo? Agora, para que esses movimentos possam acontecer, né? É necessário então que o músculo cardíaco relaxe, contraia. E aí, como que ele vai contrair por vontade própria? Não, ele responde a estímulos elétricos e esses estímulos a gente chama de potencial de ação, tá bom? Como são vários potenciais de ação cardíaca. E eles têm início aí num determinado ponto do coração que está circulado aí para vocês, eles estão representados com a cor azul, eles são chamados de nó, tá? Nó sinoatrial. Então, essa é a área do coração onde onde ele recebe essas descargas elétricas que vêm do sistema nervoso. E aí a contração começa. Então, esses estímulos elétricos, né? Eles vão se originar nesse nó sinoatrial, certo? Ele funciona como um marca-passo natural, né? Que vai desencadear essa contração. E a contração dos átrios, tá? As câmaras superiores, ela ocorre ao mesmo tempo em que o potencial de ação é transmitido para o outro nó. Repara aí na setinha, que agora ele vai para o nó átrio-ventricular. De lá, ele é transmitido para os ventrículos, certo? As células que estão, né, as células contráteis aí do lado dessa área, elas não contribuem para a geração de força, tá? Mas elas são especializadas em conduzir esses potenciais de ação para os ventrículos, que se contraem, né, do ápice lá do início até a base, otimizando essa ejeção de sangue, tá bom? Circulação no coração. Então, ó, repara que o coração era dividido em 4 câmaras, certo? 2 átrios e 2 ventrículos. Os átrios, eles são responsáveis por receber sangue e os ventrículos para ejetar esse sangue do coração. Repara que um lado do coração só vai receber sangue arterial. Lembra que sangue arterial é um sangue oxigenado, um sangue com bastante oxigênio para distribuir esse nutriente para todo o corpo. O outro lado do coração, então, só recebe sangue venoso, que é um sangue com pouco oxigênio e muito mais gás carbônico, certo? Então, como que se dá essa circulação? O coração recebe, então, ao mesmo tempo, tá? Sangue arterial e sangue venoso, que estão em câmaras separadas, não ocorre mistura desses 2 sangues no interior do coração. E aí, olha só, os átrios e ventrículos estão relaxados, eles estão em diástole, certo? Eles estão recebendo esse sangue, eles estão com capacidade máxima, digamos assim, né? E o lado que está com a cor azul é porque é o sangue rico em gás carbônico e com pouquinho oxigênio, então a gente fala em um sangue desoxigenado. E o outro lado, que é o sangue oxigenado, certo? O que vai acontecer agora? Esses átrios,
vão receber aquele estímulo elétrico e vão se contrair, ok? O que vai acontecer agora? Esse sangue ele vai ser impulsionado, vai passar pelas válvulas e vão para os ventrículos, que estão relaxados, certo? Então, eles vão se encher de sangue e aí as válvulas vão se abrir para que esse sangue passe, ao mesmo tempo dos dois lados, ok? Lembra que não ocorre mistura. Agora, os ventrículos vão se contrair, certo? E as válvulas na saída lá dos ventrículos vão se abrir e vão entregar esse sangue para as artérias e as artérias vão distribuir para todo o corpo, certo? As artérias coronárias. Lembra, né, na aula de vasos sanguíneos, que as artérias se encarregam de levar sangue do coração para todos os tecidos, levar nutrientes, levar oxigênio, certo? Elas têm a função aí de nutrir todo o corpo. Então, se ela tem que nutrir todo o corpo, tem que nutrir também o coração, certo? Então, as artérias que se ramificam aí, se distribuem pelo corpo todo, elas também têm que se ramificar e nutrir o coração. Por quê? Porque dentro do coração, as câmaras, né, os átrios e os ventrículos, eles têm uma musculatura muito espessa e impede que o oxigênio, que os nutrientes passem para a musculatura do coração. Então, o coração ele só funciona como uma bomba mesmo, ele apenas impulsiona esse sangue para o corpo, né? Ele não recebe nutrição naquele momento, a nutrição tem que vir pelas artérias, que vão ficando cada vez mais finas e virando arteríolas, que vão ficando cada vez mais finas até ficar capilares. Mas quando chegam no coração aí, ó, elas são artérias e são chamadas de artérias coronárias, porque estão no coração, certo? Então, olha a localização delas aí, uma radiografia, né, que foi colorida aí por computador, mas dando uma demonstração muito boa, né, da distribuição delas no coração, o calibre, né, das principais aí, como elas se ramificam para nutrir mesmo esse coração, certo? Agora tem um problema, né? Se uma desses vasos sanguíneos acaba sofrendo aí um entupimento, né? Vai causar o que a gente conhece, ó, como infarto, tá bom? A gente também pode chamar de enfarte, mas infarto acho que é o mais comum, né? E olha, a obstrução total ou parcial dessas artérias coronárias leva a um quadro de isquemia do músculo cardíaco, reduzindo a obtenção de nutrientes e oxigênio, que é o que a gente chama de hipóxia, tá? Isquemia, trazendo aí a definição para vocês, né? É a diminuição do fluxo de sangue para determinado tecido. Então, nesse caso aqui, coração, né? E a hipóxia é essa ausência de oxigênio, certo? E esse quadro aí, ele pode desencadear o que a gente chama de angina pectoris, que é o que? Essa dor, né? Uma dor muito forte no peito, que às vezes, né, se estende para o pescoço, para o queixo, para o braço esquerdo, que muita gente reclama, né? Quando vai, né, ter esse problema aí do infarto. E a doença arterial coronariana, que é essa obstrução, ela é causada pelas placas ateroscleróticas nas paredes das artérias. E da onde vem essa obstrução, né? É do acúmulo de colesterol, tá? E aí, lembra que tem um colesterol bom, colesterol ruim? E aqui, então, é o LDL, que a gente chama aí, que é o colesterol que tem lipoproteína de baixa densidade, que a gente conhece como mau colesterol. E ele fica acumulado na parede dos vasos sanguíneos. E aí, quando ocorre um rompimento dessa placa, certo? Leva à formação de um coágulo. E esse coágulo, que a gente chama de trombo, tá? Ele vai levar à obstrução, né? Dessa artéria coronariana, causando aí um infarto, certo? Então, o infarto, ou infarte, como eu já falei, ele ocorre por conta dessa obstrução, certo? E aí pode ser um processo assim parcial, né? Apenas uma área do coração, ou então pode ser
uma área muito extensa, até mesmo o coração inteiro, né? Que pode vir a ter problema, né? E aí, a gente já sabe, né? Mas se não sabe, lembra, aprende agora, né? Quando uma pessoa sente essa dor, né? Que a gente chama de angina, deve ser levada imediatamente para o médico, leva direto para o pronto-socorro, porque aí você tem maiores chances, né, dessa pessoa sobreviver. E aí, o que os médicos vão fazer, né? Eles acabam injetando uma substância anticoagulante que dissolve, né, esse coágulo e, quem sabe, né, consegue salvar a vida dessa pessoa, mas a gente tem que ser bem rápido nisso, tá bom? Outros procedimentos médicos também podem ser tomados aí, pode ser feito também o famoso procedimento de ponte de safena, né? Que aí você vai fazer uma restauração, né? Uma troca aí desse pedaço que está com problemas, né? Desse vaso sanguíneo que está com problema, ok? Próxima aula, nós ainda vamos falar sobre sistema circulatório, porém, vai ser falado sobre a fisiologia. Então, todo o trajeto sanguíneo, tá bom? E aí, nós vamos falar da frequência cardíaca e de outros processos que ocorrem aí na circulação, mas agora unindo todos os componentes do sistema circulatório, tá bom? Então, até a próxima aula. Até mais, pessoal.